Começar hoje com um tema bastante polêmico, né? Uma frase polêmica, um título polêmico. Né? O ECM morreu? Mas que coisa é essa? Que maluquice, Rafael. Né? Vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Bom, antes de mais nada, né, eu vou fazer uma leve introdução aqui ao ECM. Né? Para quem ainda não está entrando nesse setor, para quem está começando nessa área, né, para quem quer entender um pouco mais sobre o que é ECM. ECM vem de Enterprise Content Management, ou de modo aportuguesado, né, seria gerenciamento corporativo de conteúdo, de informações, né, de dados, etc. Tá? Então, esse é o termo, né? Uma área de negócio, de tecnologia, etc. Tá? Muitas das coisas que eu vou falar para vocês hoje, elas vieram da minha participação na AIM-Conference, que aconteceu agora em março, né, em Orlando, nos Estados Unidos. A AIM é a principal associação do mundo que desenvolve o mercado de gerenciamento de informações. Ela faz workshops, ela faz treinamentos, ela faz certificações ao longo de todo o mundo. Né? Existem capítulos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Existem profissionais certificados no Brasil. Né? Então, ela é uma instituição que congrega as pessoas que trabalham dentro dessa área de gestão de informações, gestão de conteúdo, gestão de documentos. Né? Aí, uma instituição bem antiga, ela já, os primórdios dela aí vem desde a década de 50, mais ou menos, né? E ela foi se transformando ao longo do tempo. Anualmente ela faz essa conferência, onde ela junta todos os representantes dos diversos capítulos do mundo afora. E nesse ano nós tivemos 600 participantes, representantes de 20 países, e mais ou menos 80 sessões que aconteceram ao longo de 3 dias em Orlando. Eu, Rafael Bortolini, né, para quem não acompanhou o início ali, não viu a apresentação, diretor da SML Brasil, né, que trabalho já nessa área há vários anos, né, foi um dos representantes do Brasil, nós tivemos 11 brasileiros esse ano. A SML foi a única empresa de software de ECM nacional que estava presente nesse evento, fortalecendo o nosso compromisso, né, com o desenvolvimento e a pesquisa nessa área de gestão de conteúdo. Então, muito se falou neste evento. E o objetivo de hoje é eu trazer um pouquinho para vocês sobre o que foi conversado, o que foi falado neste evento ao longo de março. Né? E, entre outras frases, essa frase, que é a chamada desse evento de hoje, que é o ECM morreu, foi uma das chamadas da AIM Conference em março. Então foi uma frase que foi repetida várias vezes, foi falada várias vezes ao longo de N sessões ao longo de toda a conferência. Tá? Além disso, também, muito importante, recém saiu, pessoal, 5 de abril, recém saiu o The Forrester Wave, Enterprise Content Management, Business Content Services, Q2 2017. O que é isso aqui? Forrester é um dos principais institutos de pesquisa que existe no mundo, de pesquisa na área principalmente de gestão e de TI. Então eles juntam empresas, eles entrevistam empresas, eles organizam eventos também. É um nível mais corporativo. O Forrester, ele trata de vários assuntos, ele não trata só de gestão de informações. Né? No dia 5 de abril, ou seja, 12 dias atrás, saiu, está quentíssimo, está disponível na internet para quem quiser dar uma procurada, né? O relatório anual deles. O relatório sobre o mercado de ECM, sobre o mercado de Enterprise Content Management. Então, esse relatório é bastante interessante. Primeiro, eles fazem uma avaliação de 15 softwares de ECM. Tá? São os 15 softwares que têm uma presença maior nos Estados Unidos. Então, a Forrester tem essa caída um pouco para o mercado americano. Né? Eles não olham tanto aqui para o Brasil, para a América Latina, né? Eles olham muito para o mercado americano. Mas a parte mais interessante desse relatório é o início, são as primeiras páginas, onde eles fazem uma análise de mercado, onde eles fazem um overview geral do mercado de ECM, da indústria de ECM, para onde é que está indo, para onde é que as coisas estão indo. Então, convido a ler essa parte inicial aqui, que eu acho que é mais interessante. Tá? Esse documento tem disponível aí, você acha facilmente no Google aí, botando esse título. Tá? Então, o que eu vou falar hoje para vocês está embasado, pessoal, está fortemente embasado, porque a gente não fala qualquer coisa aqui para vocês. Eu estou falando de um evento que a SML foi até os Estados Unidos para ouvir 80 sessões. Nós estamos falando do white paper da Forrester que recém saiu
aqui no mercado. Tá? Eles são muito parecidos, eles estão falando, todo mundo está indo na mesma linha, todo mundo está indo no mesmo caminho, tá? Então assim, não tem muita diferença entre o que foi falado em março porque está sendo falado nesse relatório. Tá? As coisas estão indo numa direção muito clara, muito específica. Tá? Bom, mas vamos começar com uma questão mais introdutória, né? Até em respeito às pessoas que estão na sala hoje e que eventualmente são novas nesse mundo do ECM, né? Que são novas na gestão de informações, na gestão de conteúdos. Mas afinal, né, vem a pergunta, o que é ECM e por que isso é tão importante? Eu vou tentar dar uma visão um pouco diferente aqui do que a gente está acostumado a demonstrar sobre ECM. Tá? O que é ECM? Por que isso é tão importante para mim ou por que isso é tão importante para a minha empresa? A gente pratica ECM todos os dias, muitas vezes sem saber. Acho que é a primeira mensagem importante que eu quero dizer para você. No momento que você liga o seu computador, que você começa a trabalhar de manhã cedo, você já está fazendo ECM de alguma maneira. Mas muitas vezes você não sabe que tem esse nome. Você não sabe que existe um grupo de pessoas no mundo inteiro que está estudando melhores maneiras, melhores práticas, melhores sistemas para você fazer isso que você faz no dia a dia de maneira mais eficiente, mais segura, né, mais controlada. Então, o que é ECM e que a gente vai estar falando aqui? Vamos dar alguns exemplos aqui do nosso dia a dia. Tá? Você, por acaso, na sua empresa, tem um arquivo? Muitas empresas têm arquivos. Dependendo da empresa, por exemplo, um hospital hoje tem andares de arquivos. Você tem pastas, onde você tem ali, por exemplo, no caso do hospital, você tem os prontuários médicos. Nós temos documentos, por exemplo, documentos trabalhistas, documentos de INSS, de FGTS de funcionários. Nós temos dezenas de documentos em papel que ainda hoje o governo brasileiro, nós estamos falando do Brasil, nos obriga a guardar a cópia em papel. E a gente tem desde aquele gaveteiro no canto da sala até andares inteiros com documentos sendo armazenados. Né? Isso é uma realidade ainda, pessoal. Então não dá para negar, não dá para dizer que isso é antigo, etc. Isso é a realidade de muitas empresas ainda. E isso é uma prática de ECM. Quer dizer, como que eu organizo esses documentos? Como que eu mantenho esses documentos preservados por 5, 10, 15, 20 anos, conforme a legislação me obriga? Né? Então, se você tem um arquivo e se você guarda documentos, nem que seja os documentos guardados em pastinhas dos contratos da sua empresa dentro de uma gaveta, isso é uma forma de ECM hoje que você pratica ECM. Tá? Se você tem algum tipo de processo em papel, isso é muito comum nos órgãos públicos do Brasil, por exemplo, você tem a famosa pastinha, onde tem os documentos que são impressos e colocados ali dentro. Né? Então, isso também é uma prática de ECM, a maneira de organizar essa pasta, de buscar organizar essa informação, de controlar a folha de rosto que vem na pastinha, por exemplo. Né? E tudo isso são formas de gerenciamento de informações e não deixam de ser também formas de controle de ECM. E aí você entra, por exemplo, o pessoal de biblioteconomia, o pessoal que é especialista em arquivo, né, os arquivistas, etc., que trabalham para que você possa manter esse legado em papel, que em muitos casos ainda o governo nos obriga a manter, mas de maneira organizada, de maneira controlada para o futuro. Então, isso também é ECM. Tá? Quando a gente digitaliza o papel, a gente pega aquele papel, a gente diz o seguinte, não, eu não preciso mais ter aquela cópia em papel. Ou eu quero manter aquela cópia em papel, mas eu quero ter acesso rápido a uma cópia digital. Então eu digitalizo ela. A digitalização de arquivos, tudo que tem a ver com scanners, e a digitalização em preto e branco e colorido, em tantos DPI, em tanto volume, a prática de digitalização, e hoje a gente tem escritórios gigantescos digitalizando documentos em alto volume. Né? Por exemplo, na área de educação é muito comum hoje, o Ministério da Educação está digitalizando boletins escolares, registros escolares de muitos anos passados, né? Para que isso possa se transformar em informação eletrônica e não precise mais estar lidando com papel. Então, você transformar o papel num documento digital, eletrônico, é uma forma de ECM também. Existe uma prática, existe toda uma área de conhecimento relacionado a essa atividade de digitalização. Quando alguém pede para a gente assim,
Rafael, envia a cópia digitalizada do teu RG. Envia um comprovante de residência para mim em PDF. Isso é uma prática de ECM. Isso é uma atividade de ECM, cada vez mais comum, né? Toda hora estão nos pedindo, envia uma cópia do teu RG, envia uma cópia do teu... Então, assim, quando eu digitalizo um documento e de alguma maneira alguém me pede isso como uma forma de comprovação de alguma coisa, isso também é uma prática de ECM já bastante disseminada, já bastante utilizada hoje em dia. Quando eu escrevo um e-mail, pessoal, quando eu escrevo um e-mail corporativo, usando meu e-mail da empresa, envio um e-mail, anexo um arquivo neste e-mail, envio um e-mail ao cliente, trocando uma informação, passando uma informação confidencial interna que seja, isso também é uma prática de ECM que vem sendo estudada há anos. Né? Esse e-mail é seguro, esse e-mail está tratando de informações confidenciais, esse e-mail está dentro do escopo de informações da empresa, esse e-mail tem anexos que podem comprometer a segurança da empresa, esse e-mail tem arquivos que podem ter problemas de versionamento, de discussão jurídica no futuro. Né? Toda essa preocupação nesse nosso dia a dia, então quando eu abro de manhã meu cliente de e-mail e mando um e-mail, eu estou falando de uma prática de ECM também. Tá? Quando eu escrevo um documento no Word, pessoal, abro o Word e vou escrever um relatório, estou fazendo uma atividade de ECM, estou criando uma informação nova. Então, em vez de eu ter aquele documento em papel que eu vou digitalizar, o documento já está nascendo digital. É um pouco diferente daquele outro caminho. Então, isso aqui é uma outra entrada, é o documento que nasce digital. Quando eu crio um documento, é uma prática de ECM no meu dia a dia. Quando eu gero um PDF do documento, alguém me pede assim, manda um PDF lá da proposta, por exemplo, e eu quero mandar o PDF porque eu quero ter um controle melhor, eu não quero que ninguém altere aquele documento, né? Então, isso também é uma prática de ECM, é uma maneira de eu distribuir conteúdo, é uma maneira de eu passar o conteúdo, passar a informação para uma próxima pessoa com segurança, com controle. Eu não quero que tenha nenhum tipo de alteração, eu quero manter o layout que eu fiz, eu não quero que tenha nenhum problema de impressão depois desse documento. Então, isso está dentro do hall de escopo do que se chama de ECM, ou Enterprise Content Management. Né? E as empresas fazem isso no dia a dia, no seu dia a dia, você faz isso no seu dia a dia, dezenas de vezes, né? Num mês, centenas de vezes. Pessoal, quem nunca fez isso? Né? Aqui eu tenho um exemplo de uma pasta aqui. Eu tenho a proposta importante, versão 1.doc, depois eu tenho a proposta V1A, copy, depois eu tenho a V1A, que não é a copy. Depois eu tenho o V2 final, eu tenho o V2 heavy Rafael, depois eu tenho o V3 entregue e o V3. Pessoal, isso aqui é uma tentativa frustrada, né? Uma brincadeira isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma tentativa frustrada de fazer controle de versão de documentos dentro do seu servidor de arquivos na empresa. Isso é uma das atividades mais básicas de uma solução mais robusta, mais poderosa de ECM. E é uma das atividades mais complicadas das pessoas fazerem no seu dia a dia. Porque as pessoas não fazem isso aqui, não fazem de uma maneira direita, de uma maneira organizada. Então, o ECM está aí justamente para que a empresa estabeleça padrões e controles que permitam fazer o controle de versões de documentos que podem ser desde documentos menos relevantes até documentos essenciais da empresa. Né? Então, se você está, por exemplo, se você olha uma pasta na sua empresa, um diretório, e lá tem um arquivo versão final, e depois tem arquivo versão final final, depois tem arquivo versão final final entrega ao cliente. Você está tentando implementar ECM, mas está fazendo alguma coisa errada. Você está com um problema de ECM que precisa ser resolvido. Tá? Então, isso é uma área também de conhecimento que o ECM trata. Tá? Pessoal, quando eu tento achar um documento, quem já tentou usar essa pesquisa aqui do próprio Windows, né, que não funciona direito? Né? A gente está acostumado a pesquisar coisas no Google e achar coisas rapidamente. Mas aí a gente quer achar aquele arquivo, quer achar aquela proposta que eu mandei para o cliente, quer achar aquele contrato e não consegue achar. Quando a gente precisa, a gente não consegue achar. Então, eu fazer uma pesquisa e achar rapidamente os documentos é uma prática de ECM. Então, as ferramentas de ECM, elas visam a trazer sistemas ou sistemáticas que a organização venha, que a informação venha organizada, que eu consiga rapidamente achar a informação, tá? Que eu consiga rapidamente encontrar os dados que eu preciso. Apesar, de novo, que hoje em dia muitas empresas não conseguem achar suas informações porque as informações não estão organizadas, não estão salvas no lugar correto, não estão indexadas. Os sistemas de pesquisa que a gente tem disponível às vezes não são os melhores. Né? Então, isso são problemas de ECM que a gente vê no dia a dia. Tá?
Muitas empresas, nos últimos anos, implementaram uma ferramenta bastante conhecida chamada SharePoint da Microsoft, ou outras ferramentas de intranet, onde você salva documentos dentro de um portal, por exemplo. Então, o SharePoint ele é um exemplo de uma tentativa de implementação de ECM. Né? O SharePoint ele te traz algumas facilidades, como, por exemplo, controle de versão, check-in, check-out de arquivos. Em vez de salvar o arquivo num diretório, no meu servidor de arquivos da empresa, eu salvo o arquivo dentro do portal do SharePoint. Então, o SharePoint é uma tentativa disso. Muitas empresas se adaptaram bem, outras nem tanto, outras não conseguiram, mas é uma atividade de ECM também, é um ponto de ECM. Quando eu picoto, quem tem um picotador de documentos no seu escritório? Se eu picoto um documento, uma folha, uma proposta, isso é uma atividade de ECM. É eu ter a preocupação que aquele documento tem uma importância muito grande, que aquele documento não pode ser visto por um terceiro, que eu preciso manter a segurança desse documento, eu vou lá no picotador e picoto esse documento. Assim como quando eu excluo um documento ou quando eu configuro uma pasta do meu servidor para ela ter um acesso restrito. Isso também é uma atividade de ECM que vem sendo feita ao longo dos anos de modo bem por algumas empresas, de modo muito mal por outras empresas, né? Porque tudo isso aqui que a gente está falando são coisas que dependem das pessoas, né, acima de tudo. Se a pessoa não tiver compromisso em estar fazendo e ter um cuidado com a informação, a gente vai ter problema e não vai conseguir implementar essas técnicas de segurança. Tá? Quando a gente, por exemplo, salva uma cópia em CD ou em DVD, quem usa ainda isso, né? Mas assim, ainda tem, né? A gente quer salvar uma coisa por um tempo, a gente salva num CD, a gente salva num DVD, a gente salva num HD externo, a gente salva num pendrive. Então, o armazenamento de uma cópia, de um backup, né, ele é um exemplo de ECM que tem sido usado ao longo dos anos de modo bem frequente, de modo bem importante, ajudou muito a indústria de ECM como um todo. Né? E quando o pessoal da TI lá fala, temos que salvar o backup do servidor no DAT, na fita DAT, né, na fita, então também é uma prática de ECM bem disseminada nas empresas, no dia a dia. Às vezes o pessoal da TI está fazendo isso, nem sabe que isso é ECM, mas técnicas de backup, de quanto manter esse documento, de quanto tempo eu tenho que preservar essa informação, tabela de temporalidade de documentos, etc. São todas práticas que estão dentro desse grande guarda-chuva que é o ECM. Tá? Então, o ECM realmente é muito grande. São muitas coisas que estão espalhadas pela organização, que são feitas por nós no dia a dia, que são feitas pela área de TI, pela área de qualidade, pela área financeira, envolve papel, envolve documento digital eletrônico, envolve mais um mundo todo. Tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, nada, absolutamente nada é novidade. São coisas que a gente vem fazendo no mínimo há 10 anos. Tem coisas aqui que nós estamos fazendo há 30 anos, há 40 anos, como, por exemplo, o armazenamento em pastas e boxes e etc. Tá? Então, assim, isso é tudo que o ECM vinha tratando até ontem. E aí vem o ponto principal do nosso webinar de hoje, que é passar um pouco da visão para vocês do que é este novo ECM que o mundo está começando a ver, que o mundo está começando a tratar. Tá? Então, assim, em resumo a tudo isso que eu falei, que é esse ECM do passado, vamos dizer, que ainda está em transformação, né? O ECM ele é a dinâmica, isso aqui é uma definição da AIM, né? Uma dinâmica combinação de estratégias, métodos e ferramentas, aqui a gente entende como softwares ou outras ferramentas, inclusive, usadas para capturar. O que é capturar? Por exemplo, digitalizar um documento. Isso é capturar um documento. Gerenciar. O que é gerenciar um documento? Por exemplo, o ciclo de aprovação desse documento, o check-in, check-out do arquivo, o controle de versão desse documento. Armazenar. Armazenar é salvar ele no diretório da empresa, salvar num pendrive, numa pasta, etc. Preservar. Preservar é salvar numa fita, é salvar num backup de longo prazo para estar disponível daqui 20, 30 anos. E entregar a informação. Entregar e disponibilizar isso para as pessoas que precisam. Disponibilizar num portal, disponibilizar na intranet, disponibilizar uma cópia PDF para as pessoas. Suportando, assim, processos-chave da empresa, por todo o seu ciclo de vida. Então, tudo que a gente faz hoje, pessoal, tem a ver com documento, tem a ver com informação. E o ECM está aí, ele é como um guarda-chuva de uma série de práticas de gestão e de tecnologia que me permitem gerenciar e organizar melhor esses que talvez sejam
os ativos mais importantes e às vezes que a gente presta menos atenção na nossa empresa, que são os nossos documentos digitais, a nossa informação digital. Tá? Outra definição importante da EM. O ECM ele abrange a gestão de informação dentro de todo o escopo da empresa. Quer que essa informação esteja na forma de um documento em papel, como a gente falou, um arquivo eletrônico, um banco de dados ou mesmo em um e-mail, no exemplo que eu dei para vocês. Então essa figura aqui, essa figurinha, eu vou trazer ela de volta depois. Vocês imaginam o ECM como uma casa, um teto, né? E embaixo desse teto eu tenho um monte de coisa. Eu tenho estratégia, eu tenho metodologia, eu tenho ferramenta, eu tenho centrais de armazenamento, eu tenho políticas de governança, tudo para poder armazenar e controlar melhor os documentos. Tá? Existem profissionais especializados em ECM dentro de cada uma dessas áreas, existem profissionais multidisciplinares que conhecem mais de uma área, assim como existem ferramentas ou softwares de ECM que gerenciam todo esse guarda-chuva ou softwares que gerenciam um ou outro peça desse quebra-cabeça, uma outra peça desse quebra-cabeça. Existem as mais diversas soluções de ECM disponíveis no mercado já há vários anos. Mas, alguma coisa está mudando. Isso que eu falei para vocês é o que está acontecendo aí já há bastante tempo. Né? Isso que eu mostrei para vocês é o que há muitos anos já está acontecendo aqui nas empresas. Mas, Rafael, o que muda? Por que o ECM morreu? Isso tudo que a gente faz não continua importante? A gente não continua fazendo? Eu diria, sim, continua fazendo, continua importante. Porém, existem uma série de novos fatores que começaram a entrar no jogo empresarial nos últimos anos, uma série de novas peças nesse quebra-cabeça que estão impactando tremendamente as empresas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Agora, sobre essa nova visão de ECM ou sobre o ECM do passado que teoricamente morreu. Antes de mais nada, antes que alguém diga que eu sou pessimista, que eu estou sendo catastrófico, né? A frase "o ECM morreu", ela foi dada pelo Gartner, que é o principal instituto de pesquisa na área de TI e gestão de informações do mundo. Né? Então, assim, o Gartner está em praticamente todas as áreas de tecnologia da informação hoje em dia. E o último relatório do Gartner sobre ECM, existe até um artigo público aberto no site do Gartner, dizendo exatamente essa frase: ECM is now dead, ou está morto. Caput, finito, é um nome de um mercado que não existe mais. Essa foto, que eu achei bem forte, inclusive, essa foto foi colocada lá na InConference. Então, essa é uma foto que eu tirei direto lá em Orlando, no meio de uma apresentação lá. Tá? Do pessoal do Gartner apresentando isso aí. Então, a gente está vendo aí, está entendendo, tem um corpo morto aí com o nome ali pendurado no dedo ali do ECM. Tá? Então, assim, essa informação, de novo, na ECML a gente tem um compromisso muito grande com a informação que a gente traz para vocês. Tá? Quero enfatizar de novo que o que eu estou falando aqui, nós estamos embasados, a gente trabalha no dia a dia para trazer informação nova e quente para vocês. Tá? Então, por que o Gartner está dizendo isso? Né? Aqui tem esse artigo aqui, né, que eles dizem a morte do ECM e o nascimento do Content Services. Tá? Então, o Gartner ele propõe o fim deste setor, né, ele propôs o fim do nome ECM, e dadas as diversas mudanças que estão acontecendo no mercado, a criação de uma nova área de conhecimento, de uma nova prática de gestão, que o Gartner está chamando de Content Services. Depois eu vou mostrar alguns outros nomes para vocês. Tá? Mas o que são essas coisas que mudaram? O que mudou, Rafael? O que é novo para o pessoal estar mudando de nome? Sim, o Gartner adora matar coisas e dar novos nomes para coisas antigas. Ele já fez isso em vários setores. Né? Mas geralmente tem um motivo ou tem uma explicação. Né? Então eu vou passar para vocês aqui um overview do que seria esse novo ECM. Né? Bom,
É chover no molhado, é clichê eu estar falando aqui sobre a emergência de dispositivos móveis, né? Então, assim, pessoal, o fato é que hoje todo mundo tem um smartphone. E o fato é que hoje no meu smartphone, no meu celular, eu tenho N arquivos, eu tenho N informações. E a maneira como eu lido com essas informações, ela está mudando. Se eu pegar um iPhone, por exemplo, o iPhone nem gerenciador de arquivos tem, a não ser que eu instale um aplicativo terceiro. Mas ele não tem aquele Windows Explorer do jeito que eu estou acostumado, né? O jeito que eu lido com a informação, o jeito que eu mexo, o jeito que eu crio a informação está mudando. O jeito que eu distribuo e consumo a informação está mudando. Se antes a nossa preocupação ao distribuir uma informação era simplesmente ter uma versão PDF do documento na intranet, hoje eu tenho que me preocupar que aquele documento esteja disponível também para ser visualizado de uma maneira amigável no smartphone, porque as pessoas estão consumindo informações nos smartphones. Então, a emergência dos dispositivos móveis, afora todas as mudanças que aconteceram, que a gente está, como diz o ditado, careca de saber, né? Mas ela também muda a dinâmica de criação e de consumo de informações. Hoje é inadmissível, por exemplo, eu trabalhar com a visão de ECM, com distribuição de informação para o varejo, por exemplo, varejo eu digo para a grande população, sem pensar em smartphone, porque as pessoas hoje em dia têm telefone celular, mas não tem computador em casa. Então, a maneira de lidar com tudo isso está mudando. E isso também é ECM, por isso que eu trago esse selo aqui, né? Essa nova dinâmica de criação, de consumo de informações é uma nova prática de ECM. Pessoal, novos dispositivos que estão surgindo, aqui eu trago dois exemplos, um relógio inteligente, o smartwatch, ou o próprio Amazon Echo, que é uma ferramenta que fica disponível na sua sala e você conversa com ele, ele ouve o que você pergunta para ele, ele se comunica com você. Então, esses novos dispositivos e a vinculação de internet das coisas, eles estão criando novos dados, estão armazenando novas informações e estão distribuindo informação de uma maneira nova. Então, por exemplo, se eu tenho um Amazon Echo, eu posso chegar de noite em casa e dizer, Alexa, me conte as novidades de hoje. E ela vai me dar as informações de hoje, as notícias de hoje, que antes eu estaria, que alguns anos atrás eu estaria lendo no jornal, que nos últimos anos eu andei lendo na internet, e agora tem um robô falando para mim as notícias, me resumindo num outro formato. Ela não está lendo para mim aquele conteúdo que está na internet. Existe um conteúdo, uma informação que está sendo produzida para ser falada, para ser ouvida, para ser entendida enquanto eu faço outra coisa, enquanto eu cozinho, enquanto eu cuido de criança, enquanto eu faço outra coisa. Tá? Então, isso é uma nova realidade e as práticas de ECM têm que começar a olhar para essa nova realidade. Estão começando a olhar. Né? Como é que eu capturo dados e como é que eu distribuo informações através desses novos dispositivos, através dessa nova realidade. Os smartphones, além do consumo de informações, existe uma revolução enorme, né, que é o que a gente chama de captura mobile. Pessoal, hoje existem pelo menos 15 ou 20 aplicativos que muitos de vocês já devem estar usando, que são muitos deles gratuitos, que me permitem, por exemplo, digitalizar um documento. Então, eu não preciso mais ter um scanner no meu escritório. Né? Eu não preciso mais que o meu vendedor, na ponta que está visitando o cliente, ele tenha um scanner com ele. Ele não precisa mais levar uma cópia dos documentos para casa para digitalizar, para levar para a empresa. Hoje, com tablets ou com celulares, eu posso digitalizar os documentos com uma qualidade tão boa quanto um scanner, que é o que a gente chama de captura mobile, e enviar essas informações direto para o repositório central da empresa, direto para o servidor da empresa. Então, eu posso fazer o que a gente chama de captura mobile. Eu posso estar num supermercado, por exemplo, no meio de um corredor de um supermercado, abordando potenciais clientes, por exemplo, oferecendo um serviço, por exemplo, um serviço de crédito, um cartão, e já captar ali mesmo, no meio do corredor, o cadastro dessa pessoa através de um smartphone. Então, quando a gente está falando de captura, que é transformar o que é em papel do mundo físico para o mundo digital, os smartphones são uma revolução gigantesca. Eles trazem um mundo de oportunidades aqui sem igual nessa área. Tá? Pessoal, talvez nada tenha impactado mais vocês nos últimos anos
do que os chamados FFSS. Né? FFSS é o nome técnico que se dá, que é o Free File Sharing Services, para aplicativos como Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box.com e uma dezena de outros aplicativos de compartilhamento e armazenamento de documentos. A revolução que esse tipo de documento está trazendo, esse tipo de ferramenta está trazendo para as organizações, para as pessoas, é enorme. E o engraçado é que essa revolução é uma revolução que ela começou em casa. E aos poucos ela está entrando dentro das organizações. Por quê? Porque no meu computador em casa eu tenho o Dropbox e com o Dropbox eu consigo salvar documentos, ele já faz o backup para mim, que antes eu não fazia, né? Quem faz backup em casa, né? Então o Dropbox já faz o backup para mim, eu consigo compartilhar os meus arquivos do Dropbox com meus amigos e eu consigo acessar os meus arquivos do Dropbox no meu celular, eu consigo acessar no meu computador do trabalho e tudo mais. Aí vem a pergunta, e os arquivos da empresa? Eu consigo fazer tudo isso? Você hoje consegue acessar os documentos da sua empresa no seu smartphone? No seu celular, no seu computador de casa, ou quando você está viajando, quando você está remoto. Se você não consegue, logo, logo você vai conseguir, porque esses aplicativos estão sendo integrados às plataformas de ECM para permitir esse tipo de coisa. Ou seja, aquele mesmo benefício que hoje eu sinto enquanto pessoa física, eu logo, logo, ou já estou sendo beneficiado enquanto pessoa jurídica, né, enquanto empresa, enquanto mundo corporativo de gestão de informações, porque realmente trouxeram uma revolução ao modo como a gente traça, como a gente trata de documentos e informações nas empresas. Outro exemplo aqui, o Google Drive, né? Então, assim, não preciso mais ter aquele Windows Explorer com os arquivos armazenados num Drive, etc. Hoje a gente tem documentos que são armazenados na nuvem, né? Tem gente que até pergunta, onde é que é essa tal de nuvem? Né? É na nuvem, então eu posso ter documentos. Existem dezenas hoje em dia de provedores de armazenamento na nuvem, desde corporativos a alto nível, como uma Amazon, por exemplo, até de nível mais pessoal, como um Google Drive, por exemplo, que me permite armazenar qualquer documento que eu tenho na nuvem e acessar isso de qualquer lugar. Tá? Isso também são novas práticas de ECM que estão entrando dentro desse guarda-chuva de ECM. Tá? Pessoal, não sei se alguém aqui já criou uma conta no banco original, já pediu um cartão de crédito no Nubank, por exemplo. Se você já fez isso, você viu que a sua experiência é uma experiência diferente. Porque eu posso criar a conta bancária através do meu smartphone, digitalizando na hora documentos, assinando com o meu dedo, tirando um selfie. Toda essa captação, essa identificação e a transação digital propriamente dito, são novas práticas que estão entrando dentro desse guarda-chuva de ECM. Quer dizer, como é que eu capturo as informações, processo essas informações e trago essas informações para dentro da minha organização. A assinatura digital e a assinatura eletrônica são dois pontos que no Brasil eu acredito firmemente que vão explodir a qualquer momento, explodir no sentido de vão ter uma alta adoção. Porque a gente não aguenta mais simplesmente impressão e assinar documentos. Né? Nós tivemos uma experiência aqui na empresa, tivemos que assinar um documento gigantesco, o documento estava espalhado entre 3 cidades, né? Deu praticamente R$600 por pessoa para fazer a autenticação dos documentos, mais SEDEX, o negócio todo levou um mês. Só a velocidade dos negócios digitais não permite mais esse tipo de coisa hoje em dia. E a tecnologia já está disponível hoje em dia e já existe lei no Brasil para permitir esse tipo de coisa. Então, isso é tópico de um outro assunto, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Mas a assinatura digital e a assinatura eletrônica, que são dois mundos que se complementam, né, são novas práticas diárias de gestão de informação e de conteúdo que vêm a se agregar a esse mundo de ECM. Então, e que tendem aqui a ajudar muito no crescimento disso aí. Pessoal, entrando um pouco mais fundo, né, o ECM está começando a olhar para novos tipos de dados e informações. Existe mais junção de informações do que o Waze, por exemplo. O Waze traz mapa, o Waze traz trânsito, o Waze traz clima, o Waze traz comércio que está por perto, o Waze traz as pessoas que estão indo para o mesmo caminho que eu, o Waze refaz rotas. É um conjunto de dados que estão na nuvem e que não deixa de ser uma grande ferramenta de ECM.
O Waze, ele não deixa de ser, no fundo, uma grande ferramenta de GSM, cruzando informações e dados que vêm de diversos locais diferentes. Cada pessoa ou cada carrinho, ele é um transmissor de informações, uma pessoa que está compartilhando, que está contribuindo para esse grande banco de dados. Tá? Então, essa nova visão de GSM, ela trata também desse novo tipo de informação. Vídeos, por exemplo, são um novo tipo de informações. Hoje em dia, pessoal, muitas vezes, ao invés da gente escrever um artigo, a gente escrever um blog, um post, ou a gente transmitir uma ideia dentro da própria empresa, às vezes é melhor fazer um vídeo, explicando uma determinada coisa para a minha equipe, explicando alguma coisa para os meus clientes. Né? Os vídeos são muito consumidos, né? Os vídeos são mais fáceis de consumir. As pessoas hoje leem cada vez menos, né? Tem mais dificuldade de ler grandes textos ou grandes informações. Então, o ECM está começando a tratar também, ou já está tratando há alguns anos, na verdade, de dados que não estão estruturados num documento, né? Dados que estão em mídias diferentes. Né? Então, o vídeo, por exemplo, sons, podcasts, etc., são exemplos de novas informações que são tratadas nesse novo ECM, nesse novo mundo de ECM. As redes sociais, pessoal, elas são, para muitas organizações, uma fonte inesgotável de dados e informações. Então, se você trabalha com varejo, por exemplo, né, hoje todas as grandes empresas de varejo do Brasil, elas levam muito a sério o que chamam de monitoramento de redes sociais, etc. Né? Porque ali as pessoas estão falando sobre a empresa. Tem gente que reclama, que faz pedidos por Twitter, por exemplo. Né? E as empresas atendem as coisas que são colocadas por ali. Então, esse novo mundo de redes sociais faz parte dessa nova visão de ECM também. Uma outra tendência muito grande que está vindo, né, e foi visto bastante na InConference esse ano, são os chatbots. Né? Eu poder ser atendido por um robô, né, mas que esse robô me passe realmente a impressão que eu estou sendo atendido por uma pessoa. Isso nem todas as pessoas gostam, mas às vezes a gente não fica nem sabendo que a gente está sendo atendido por um robô. E a grande questão é que os chatbots eles estão realmente bem evoluídos hoje em dia. Então, se alguns anos atrás era muito limitado, era mais uma perda de tempo para a gente, né? Hoje em dia tem muitos serviços que a gente consegue ser muito bem atendido por um robô que vai ler e interpretar as minhas informações e vai me dar respostas concisas baseadas, por exemplo, numa base de conhecimento da empresa. Tá? Então, chatbots aqui são uma tendência muito grande. E por fim, pessoal, não tem nenhum assunto que foi mais falado na InConference esse ano do que inteligência artificial e tudo que tem relacionado com isso, como deep learning e outras atividades. Tá? Então, o que inteligência artificial e deep learning e outras atividades nessa área podem estar ajudando no gerenciamento de informações dentro de uma empresa? Tá? Esse aqui, por exemplo, tem um sitezinho ali. Eu não cheguei a comentar, pessoal, mas depois vocês vão receber por e-mail uma cópia dessa apresentação, para vocês distribuírem para o colega de vocês. E ali em cima nós temos um endereço ali, demo.caf.berkeleyvision.org. Esse é um projeto da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, onde você carrega uma foto e ele automaticamente classifica essa foto. Ele traz uma série de informações. Então, por exemplo, eu carreguei uma foto de um gato, ele identificou que é um gato, que é um felino, que é um gato doméstico, que é um animal doméstico. Então ele pode ir em N categorias. Tá? Isso aqui, pessoal, é só um exemplo, foi uma brincadeira, mas isso aqui traz algumas coisas muito poderosas. Tá? Esse aqui é um exemplo. Existem outros exemplos aqui que eu vou trazer. Por exemplo, esse aqui é o Cloud Vision, é uma ferramenta do Google, já está disponível para você usar. Você pode comprar como um serviço. Então, eu carreguei, por exemplo, uma foto de uma turbina de um avião. Ele identificou para mim que eu mandei essa foto para o Google e o Google me disse, isso aqui, com 95% de chance, é uma companhia aérea, é um avião, né, um veículo, é um avião grande, né, que eu chamo de wide body, é um avião, um aircraft, está na aviation. Né, então, ele consegue identificar N coisas para mim. Através das outras abas ali, que eu não cheguei a tirar uma cópia, ele identificou para mim, por exemplo, que estava escrito Rolls-Royce ali, ou, por exemplo, que isso aqui é uma turbina da Rolls-Royce. Tá? O que
eu consigo fazer com essas informações? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, um aplicativo que você usa, você já deve ter usado, como o LX, por exemplo, tá? O LX você pode vender coisas, né? Então eu posso carregar N coisas lá dentro. Tá? Eu posso vender, por exemplo, um sofá. Tá? Como é que o LX garante que quando eu carrego uma foto de um sofá, eu não estou carregando, na verdade, a foto de uma geladeira? Ou, muito pior, a foto de uma arma, por exemplo, que é uma coisa ilegal de ser vendida. Né? Através desse tipo de algoritmo, o OLX consegue que no momento que eu carrego uma foto para dentro da base corporativa deles, eles já saibam o que aquela foto é, sem precisar que um humano, que uma pessoa faça uma verificação completa daquelas informações. Isso traz uma velocidade para o negócio tremenda. Né? Por exemplo, empresas de seguro. Empresas de seguro hoje conseguem, se você enviar foto do seu veículo batido, ele já consegue identificar a cor do veículo, ele consegue identificar, dependendo da foto, a placa do veículo, ele já pode identificar o modelo do veículo, e ele pode já, dependendo de como foi tirada a foto, dependendo do algoritmo que eu tirei, ele pode até identificar qual o grau do sinistro que aconteceu, da batida que aconteceu. Tá? Então, a partir de imagens hoje, nós temos algoritmos que já estão disponíveis para uso, e a área de ECM está se integrando a esses algoritmos para que você consiga ler informações e usar essas informações aqui para o seu bem, usar essas informações aqui para o seu negócio. Esse aqui, pessoal, é um exemplo bem interessante. É um teste também de inteligência artificial e de deep learning do Watson, da IBM. Tá? Então, ele é um teste que você pode fazer também, você pode entrar naquele endereço ali, e ele faz um teste de personalidade. O que você faz? Você pega o link de alguém que use o Twitter, que use bastante o Twitter, tem que ter bastante post no Twitter, né? E ele lê o seu Twitter e a partir disso ele monta um perfil psicológico seu a partir do Twitter. Tá? Então aqui, por exemplo, eu peguei uma pessoa, ele faz um resumo do perfil dessa pessoa e ele está me dizendo algumas coisas do tipo que essa pessoa ela é influenciada pela família quando faz compras, que ela gosta de música latina e que ela está pensando em começar um novo negócio nos próximos anos. Tá? Essa pessoa ela não tem uma probabilidade de preferir usar cartão de créditos, ela não gosta de documentários e ela não gosta de ir em shows presenciais. Pessoal, isso só baseado na leitura do Twitter de uma pessoa. Isso é o Watson, que a gente já ouviu falar várias vezes aí, é uma inteligência artificial da IBM disponível para você estar usando. Esse mesmo Watson, ele consegue fazer coisas aqui que até são questionáveis. Então, por exemplo, se eu pegar no lado direito aqui, a partir do meu perfil do Twitter, ele está me dizendo que eu tenho, entre os meus valores, né, eu tenho 89% de tradição, sou uma pessoa bem tradicional, né, que eu tenho 83% que eu gosto de ajudar as pessoas, 44% que eu gosto dos prazeres da vida, né? Então, enfim, ele monta isso aqui. Essa informação já está sendo usada, pessoal. Vocês, gostemos ou não gostemos, essa informação hoje já está sendo usada para direcionamento de vendas. Quando a gente entra no e-commerce, quando a gente faz pesquisas no Google. Tá? Então, o mundo está bem mais adiantado do que a gente acha. E isso também é ECM hoje em dia. O Google Translate hoje, ele consegue pegar uma imagem e a partir de uma imagem fazer o que a gente chama de OCR, que é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? Com um OCR muito complexo, que é ler os caracteres que estão nessa imagem e fazer a tradução já desse documento para uma outra língua. Então aqui, por exemplo, pegou numa língua que eu não sei qual que é e fez a tradução disso para inglês, que é uma língua que eu consumo. Então ele está me dizendo que aquela embalagem ali, que eu nunca saberia dizer, é de chocolate escuro, dark chocolate. Tá? Então, através de imagens. E hoje você já tem aplicativos que você consegue tirar uma foto de um produto, por exemplo, ele vai te dizer quem é. Se você já foi para a China, para o Japão, para algum país que tem um outro idioma, você já teve essa dificuldade, você vai no supermercado, você não sabe nada do que tem disponível, você não entende o que é que está disponível lá para comprar, a não ser um outro produto que tem alguma tradução em inglês. Então já existem aplicativos hoje que fazem isso para você automaticamente. Tá? Esses mesmos aplicativos hoje, e essa mesma inteligência artificial, ela permite que eu crie captions ou resumos de fotos. Então,
a partir dessas fotos, isso aqui é um teste, tá? E a partir dessas fotos, os textos que estão escritos embaixo ali, que são as chamadas dessas fotos, foram criadas automaticamente pelo computador. Então ali, por exemplo, a foto de baixo da esquerda, ele está dizendo que uma garota num vestido rosa pulando no ar. Tá? O do lado ali, por exemplo, é um cachorro branco e preto pulando uma barra. Tá? Essa identificação, essa ação, ela foi feita por um computador. Pessoal, para que nós podemos usar isso aqui? Primeiro, tem uma grande utilidade para pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual. Tá? Então, as pessoas que têm deficiência visual conseguem, através de softwares de leitura, conseguem saber o que são as fotos que estão representadas no website, por exemplo. Segundo, que isso aqui me permite pesquisar fotos. Então, quando a gente entra hoje numa ferramenta de pesquisa de fotos, eu não sei se vocês já usaram, você pesquisa lá, por exemplo, reunião executivos. Né? Em vez de alguém dizer que aquela foto tem uma reunião de executivos, o computador automaticamente fez essa classificação. Entrando um pouco mais no nosso negócio de ECM, né? Já existe tecnologia hoje em ECM usando OCR, leitura de imagens, usando cruzamento de banco de dados, usando inteligência artificial e deep learning, por exemplo, para, a partir da captura de um RG, então eu posso, por exemplo, tirar uma foto de um RG, com a foto de um RG, ele vai identificar o meu nome, ele pode identificar o meu CPF, que é uma informação que não tem no meu RG, ele pode me dar o meu Serasa Score, que é uma nota do Serasa, que me diz qual é a probabilidade de não pagar uma determinada conta. Ele pode fazer uma consulta do SPC dizendo que nada consta. Ele pode dizer o meu endereço, ele pode dizer que não é uma informação que tem no meu RG. Ele pode dizer o meu estado civil, pode dizer a minha idade, pode trazer, por exemplo, o meu link no Facebook. A partir de uma foto do meu RG. Para eu fazer isso aqui, eu estou usando captura ou captura mobile, eu estou usando OCR, eu estou usando cruzamento de banco de dados, eu estou usando inteligência artificial e deep learning. Tá? São todas as atividades que hoje eu consigo fazer. Então isso aqui, por exemplo, para uma área de vendas, para uma área de atendimento a clientes, você consegue aumentar a velocidade do seu negócio de atendimento a clientes e muitas vezes usando esse tipo de tecnologia de cruzamento de dados. E isso é uma nova visão, uma nova realidade de ECM. Tá? E esse aqui é um dos exemplos mais legais que eu vi na AEM, inclusive. Né? Eu, por exemplo, vamos dizer que eu criei um documento novo na minha empresa, eu criei uma proposta. Em vez de eu salvar a proposta no servidor de arquivos, na pasta comercial, na pasta com o nome do cliente, na pasta do ano 2017, na pasta do projeto, eu salvo o documento numa pasta temporária. Só isso. A partir de inteligência artificial, deep learning, padrões, governança que foi colocada dentro da ferramenta de ECM, a solução, a tecnologia de ECM hoje já consegue identificar para mim que isso é uma proposta comercial, a data dessa proposta, quanto tempo eu tenho que reter esta proposta, qual é a minha periodicidade de backup que eu tenho que fazer dessa proposta, quão importante é este documento, aonde que eu tenho que armazenar esse documento, em qual diretório específico eu tenho que armazenar esse documento, quem é o cliente dessa proposta e qual é o valor dessa proposta, que seriam os indexadores principais desse documento. Simplesmente salvando um documento dentro de um diretório. Pessoal, isso aqui é a próxima fronteira na área de gestão de documentos corporativos, de gestão de informações dentro da organização. É aplicar isso tudo para que eu tenha um controle total, para que eu elimine o fator humano que traz um fator de erro ou de risco, né, na indexação e no controle e no gerenciamento de informações corporativas, a partir simplesmente de um arquivo jogado dentro de um diretório. Tá? Isso aqui vai ter, seria o próximo passo aí de um Dropbox da vida que a gente está acostumado, ou outras ferramentas nesse sentido. Tá? Pessoal, dado a todas essas mudanças aqui, já encaminhando aqui para o nosso final, aqui para a gente abrir para algumas perguntas e responder aqui algumas dúvidas, né? Dadas a todas essas mudanças que estão acontecendo, eu acabei me estendendo bastante no tempo aqui, o Gartner, o Forrester e o WAM, eles estão propondo novos nomes para esse setor. Então o Gartner está chamando de Content Services, o Forrester está chamando de Business Content Services, e a AIM
está chamando agora o setor, que é o nome que tende a pegar de Intelligent Information Management, ou IIM. Tá? Então, IIM é o novo nome que está começando a ser usado a partir desse ano para o setor de ECM. O que se fala de ECM está cada vez mais no passado, e tudo isso que eu falei para vocês é daqui para diante, é o futuro. Tá? Eu estou trazendo essa informação aqui em primeira mão para o Brasil. Tá? Isso aqui foi falado, pessoal, há menos de 30 dias atrás, onde foi discutido toda essa questão na EM. Tá? Então, eu tenho o prazer de dizer para quem está acompanhando a gente nesse webcast aqui, vocês são das primeiras pessoas que não estavam num evento lá 30 dias atrás, que a gente está passando essa informação aqui, dessa nova consolidação desse setor, dessa nova visão de futuro para a gestão de informações corporativas e para onde é que a gente vai daqui para frente. Né? Mantendo o passado, é claro, porque o passado é muito importante, ainda existe muito legado, mas olhando para frente. Tá? O Intelligent Information Management, então, ele é essa casinha que eu mostrei para vocês com uma extensão dessa casa. Ela está virando uma grande mansão, porque eu estou incluindo mais um monte de coisas aqui dentro para poder fazer a gestão dessas informações corporativas todas. Tá? Pessoal, para quem quer saber um pouco mais sobre ECM, a Imageware, que é uma empresa parceira da gente, aqui está o e-mail da Lúcia, ela está trazendo aqui para o Brasil os cursos de certificação de ECM da EM. Tá? Tem algumas turmas, vai ter uma turma em Porto Alegre aqui na semana que vem, e tem turmas em São Paulo em maio. Tá? Não vou entrar muito nos detalhes, você consegue achar mais informações na Imageware. Então, se você quiser se desenvolver um pouco mais, esses cursos são dados pelo Walter Koch, que é uma das autoridades máximas de ECM no Brasil. Tá? E nesse link aí você consegue buscar aprofundamento técnico na área de ECM. O Walter estava lá na EM também comigo e está promovendo esses cursos aqui diretamente da EM. Você vai ter uma certificação da EM nessa área de ECM. Por fim, pessoal, para quem não nos conhece, né, não deixando não menos importante, né, eu queria agradecer a todo mundo que estava presente aqui e destacar que a SML, que é a empresa onde eu sou um dos diretores, né, uma empresa com 20 anos de mercado nessa área de BPM e ECM. Nós já temos 5 prêmios internacionais, 500 mil usuários usam e se beneficiam das nossas soluções hoje e mais de 11 mil aplicações já desenvolvidas. Tá? A SML é uma das empresas pioneiras no Brasil em BPM e ECM e a gente tem uma pegada muito forte de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente sempre está querendo trazer o que é mais novo, a gente está sempre investindo em tecnologia, investindo em treinamento, investindo em capacitação. Tá? Eu acho que isso é muito importante e os nossos clientes se beneficiam muito disso. A nossa plataforma hoje é composta por soluções para gerenciamento de processos, ou BPM, para gerenciamento de documentos eletrônicos, ou ECM, contemplando tudo que eu mostrei para vocês hoje, né? E toda uma parte de assinatura eletrônica e assinatura digital que congrega ou faz esse link entre essas duas coisas aqui. São os processos digitais e os documentos eletrônicos. Pessoal, eu agradeço muito a presença de todo mundo que ficou até aqui. Vocês vão receber uma cópia dessa apresentação por e-mail na semana que vem, tá? Ou ao longo dessa semana ainda. Tá? Vocês vão receber também um link para uma pesquisa de satisfação. Então, se vocês puderem ajudar a gente respondendo essa pesquisa, dizendo o que você gostaria de ouvir, o que você achou, como é que estava, eu agradeço porque nos ajuda a melhorar. Tá? O meu e-mail está disponível aqui nessa página, rafael.bortolini@smlbrasil.com.br. Se você quiser trocar uma ideia comigo, a gente fala sobre o futuro, estou disponível aqui. Aqui estão as nossas redes sociais também, se você quiser conhecer e acompanhar a gente. Tá? E eu vou responder algumas perguntas aqui que ficaram pendentes, que eu ainda não respondi. Vamos lá. Vamos lá, só um pouquinho, pessoal. Eu estou arrumando aqui as coisas. Vamos deixar esse slide aí, lembrando a gente que a gente pratica ECM todos os dias. Vamos lá. Temos 3 perguntas aqui. O conceito de EIM foi mencionado na conferência. O conceito de EIM não. Foi falado o conceito de IM, ou IIM.
Intelligent Information Management. Eu não sei se o Francis quis dizer a mesma coisa, tá? Mas o IM, né, é o grande conceito que tem sido falado hoje em dia. Tá? Tem uma outra pergunta aqui que foi colocada para mim aqui. Rafael, como as soluções da SML estão adaptadas a esse novo cenário do IM? A gente está, pessoal, nós estamos acompanhando passo a passo, tá? Então, a gente está já com diversos projetos pilotos hoje, utilizando Google Vision e outras ferramentas de visão de imagens, que se chama, né? A gente tem vários projetos já que se integram com ferramentas de captura mobile e outras alternativas. A gente está vendo e está fazendo novos testes com a internet das coisas, com o Amazon Echo, com o Amazon Dash, que são botões. Tá? Então, são coisas que ainda, talvez elas não tenham uma aplicação no mercado tão grande, as empresas ainda não estão comprando isso, mas a gente já está realmente preparado, tá? Porque grandes empresas no Brasil, dei o exemplo do OLX aqui, que está usando um software de indexação de imagens, né? Já estão usando esse tipo de tecnologia e estão se beneficiando muito. Né? A área financeira no Brasil, os bancos já estão utilizando esse tipo de tecnologia, estão usando bastante esse tipo de tecnologia. Né? A área de prevenção de fraudes hoje está muito evoluída nessa tecnologia. Hoje nós temos casos, por exemplo, de tecnologia em que você pode tirar uma foto e a sua foto, o seu selfie, ele bate com um sistema de reconhecimento de imagem que bate com uma base de dados de fraudadores, por exemplo. E vai te dizer, por exemplo, para a empresa se aquela pessoa tem um problema de crédito ou se tem um problema de fraude ou alguma coisa desse tipo. Já existe esse tipo de tecnologia. Esse tipo de tecnologia já está sendo usado no dia a dia, só que a gente não vê ela. Porque ela está por baixo dos panos. Ela está por trás das coisas que a gente vê no dia a dia. Tá? Então, já existem hoje, por exemplo, em muitas lojas de varejo, reconhecimento por câmeras. Ele sabe que a gente está voltando. Existem questões de privacidade aí envolvidas. Com certeza existem questões de privacidade envolvida e outras coisas. E essas coisas vão evoluindo junto. Né? A lei vai evoluir, as normas de governança vão evoluindo, né? Enquanto a tecnologia está evoluindo também. Tá? Então, existe ainda uma longa caminhada aí para a gente andar. Tá? Uma outra pessoa perguntando aqui, Rafael, e a questão de BPM, processos, como é que foi falado na IN? Então, pessoal, a questão de BPM de processos, que é outra vertical da SML, ela não é muito aprofundada pela IN. Tá? Existem outros setores, outras instituições mundiais que tratam especificamente de BPM, que, para quem não sabe, é Business Process Management, o gerenciamento de processo. Tá? Então, assim, é muito difícil descolar processo digital de documento digital. Infelizmente, as associações que tratam desses dois assuntos, elas são um pouco separadas, elas entram um pouco uma na área da outra. Tá? Mas hoje mesmo, por exemplo, está começando nos Estados Unidos, na Califórnia, o BPM Next, que é o principal evento de BPM do mundo, e o Davi, que é um dos sócios da SML, o nosso CIO, ele está lá hoje mesmo, recém começou, ele está lá na Califórnia nesse momento, acompanhando o BPM Next, que é o grande evento de BPM que tem no mundo hoje. Então, assim como a gente participou da e-conference falando sobre ECM, já adiantando, daqui 30 dias, no próximo webcast, o Davi vai estar trazendo em primeira mão as principais novidades de BPM que ele viu no BPM Next durante essa semana. Tá? Então, já convido aqui vocês a acompanhar nossas redes sociais aqui para o próximo mês, as próximas atividades. Tá? Tem uma última pergunta aqui que foi feita, que é novamente sobre essa questão de privacidade. Né? Se tem todas essas tecnologias de reconhecimento de fotos, de reconhecimento de movimento, como é que isso se dá em relação à privacidade? Realmente é uma preocupação muito grande, pessoal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que acontece para todo mundo. Tá? Alguém hoje carrega uma foto sua. Você foi num restaurante, foi numa festa, alguém tirou uma foto de todo o grupo. Aí uma pessoa desse grupo carrega essa foto no Facebook. O Facebook tem hoje um dos melhores algoritmos de reconhecimento de faces que tem no mercado.
Tá? Ele realmente é considerado muito bom, existem alguns benchmarks, e ele é um algoritmo muito bom. Tá? E o algoritmo do Facebook, ele já identifica que você estava naquele jantar, naquele almoço. Quem nunca aconteceu isso? Né? O Facebook tem uma política de privacidade que eles teoricamente levam bastante a sério. Então ele te pergunta se você quer publicar aquela foto ou não. Né? Então, por quê? Porque é uma ferramenta que tem um controle todo, que tem uma política de governança escrita, bem definida, etc. Né? Mas realmente, você imagina se o Facebook não tivesse essa preocupação, não tivesse essa política. Né? A gente estaria sendo impactado talvez por questões de privacidade hoje em dia. Então, realmente, eu imagino que nos próximos anos nós tenhamos aqui alguma evolução da legislação em relação a isso. Tá? Em relação a essa transmissão de imagem, identificação de documento, cruzamento de dados e outras coisas, porque a tecnologia está evoluindo muito rápido, mas, como era de se esperar, né, a legislação, as políticas públicas, etc., não estão evoluindo na mesma velocidade. Tá? Por fim, a Lívia perguntou aqui, o evento em Porto Alegre é o Transformação Digital Brasil? Sim, Lívia, o evento já aconteceu. Ele foi há cerca de 10 dias atrás, aconteceu um grande evento aqui em Porto Alegre, para a SML, Transformação Digital Brasil. Logo, logo, esse evento vai ser anunciado em outras capitais do Brasil e a gente vai trazer um pouco desse conteúdo aqui, um pouco dessas informações aqui para outras cidades. Tá? Mais uma última pergunta aqui que foi colocada agora pelo Milton. Segurança como criptografia e compactação de dados são utilizados nos softwares de ECM? Com certeza, Milton. Um dos impactos que a gente tem visto bem grande em ECM, e eu nem trouxe aqui por um motivo muito específico, tá? É a questão, por exemplo, do blockchain. Tá? O blockchain tem sido dito que é uma das coisas que vai impactar mais o mercado de ECM. Tá? Mas, na InConference, e eu comentei que eu trouxe muito do que foi falado na InConference, foi muito pouco falado de blockchain. Tá? Aparentemente, blockchain ele é uma coisa que está tendo um impacto muito grande aqui no Brasil e na Europa, e os Estados Unidos não estão olhando isso com tanta atenção assim na parte de ECM. Tá? Os motivos disso são vários, etc., não vou entrar nem no detalhe, tá? Mas o blockchain seria uma maneira de você ter uma segurança a mais sobre a informação, sobre a criptografia, né? Ele trabalha com uma questão de hash de documentos, etc., que são colocados. E é uma tendência muito grande aqui no Brasil e na Europa também, um modelo desse tipo. Os Estados Unidos, eles historicamente, eles usam outros tipos de seguranças de informação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles não usam assinatura digital, como a gente está acostumado a usar aqui. Né? Não existe o token, aquele que a gente compra lá. Eles usam outros tipos de segurança. Tá? Então, eles realmente estão indo para um caminho próprio. Tá? Mas aqui no Brasil, a gente está indo para alguns padrões aqui parecidos com a Europa e realmente tem uma preocupação muito grande nos softwares de ECM com essa questão de criptografia e controle de informações. Pessoal, fechando aqui 1 hora de apresentação, tá? Não queria me estender mais aqui em respeito ao horário que foi marcado, tá? Eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui que pôde participar do evento de hoje, né? Eu queria lembrar que, como está no slide aqui, né, a gente pratica ECM todos os dias, mesmo sem saber, tá? E ECM faz parte do nosso dia a dia e a gente pode fazer isso melhor. A gente pode fazer isso melhor se capacitando na área, usando ferramentas tecnológicas adequadas, né, procurando experiências de outras empresas que trabalham com isso, né, e olhando para frente, olhando o que o mercado tem à disposição hoje que pode estar me ajudando. Tá? Agradeço muito, fico à disposição para outras dúvidas através do meu e-mail, rafael.bortolini@smlbrasil.com.br, tá? E desejo a todos aí uma ótima semana, um ótimo feriado e até o próximo webcast daqui 30 dias, onde nós vamos estar falando sobre as últimas novidades de BPM no mercado. Ok? Muito obrigado a todos aqui e um grande abraço. Tchau, tchau.